Bom, bem-vindos. Hoje resolveremos o exercício. Escreva um programa que receba 3 números inteiros e imprima na tela o maior número informado. Nós utilizaremos a linguagem C e todos os códigos apresentados aqui, assim como enunciado a questão, para aqueles que eventualmente querem utilizar, estarão na descrição do vídeo. Bom, eu vou explicar esse código apresentado e logo após nós faremos do zero, mostrando algumas formas alternativas de fazer certas partes do código existente. Bom, vamos lá. Nós declaramos a biblioteca, isso comum. Como nós vamos receber 3 números inteiros, uma opção é declarar 3 variáveis inteiras ao invés de um vetor, né? Já que é um exercício introdutório ou de revisão. Nós declaramos 3 variáveis inteiras e, aqui para começar, uma variável maior. Por quê? Porque aqui nós vamos armazenar o maior número. Nós vamos ver para frente uma forma de fazer esse programa sem usar essa variável maior. Economiza espaço, mas não vale a pena pelo processamento. Não que faça alguma diferença num programa desse tipo. Porque de 20 instruções para 25 não vai fazer diferença nenhuma computacional. Mas é sempre bom, né, exercitar a prática da melhor forma possível. Vamos ao primeiro passo do programa. Nós vamos receber os 3 números inteiros. Segredo nenhum. Digite a entrada e nós recebemos aqui um scanf para os 3 números. Mas dessa forma aqui, poderia ser feito com 3 scanfs sem problema. Scanf %d e número. Aí faria um desse para cada uma das entradas. Fazer em uma linha só vai economizar espaço, né? Torna o código mais sucinto, mais bonito, mas é exatamente equivalente a fazer 3 scanfs lendo uma de cada vez. Por que o %d? %d porque nós estamos trabalhando com uma variável inteira, por isso nós utilizamos %d. O primeiro %d para o número 1, o segundo %d joga no número 3, o terceiro %d joga no número... primeiro %d joga no número 1, o segundo %d joga no número 2 e o terceiro %d joga no número 3. Se fosse um ponto flutuante que nós estivéssemos lendo, nós simplesmente usaríamos um %f na mesma estrutura. Se fosse um número ponto flutuante, né, com casas decimais, nós utilizaríamos um %f. Isso tanto para scanf quanto para printf, nós vamos ver mais à frente. Bom, agora vamos calcular qual é o maior número. Passo 2 do programa. Inicialmente atribuímos o número 1 ao maior. Por quê? Porque um número vai precisar ser o maior. E por que não atribuir o número 1 a ele logo? Já que eventualmente queremos comparar. Então nós já atribuímos, porque como eu não tenho nada, meu primeiro número tem que ser o maior. E comparamos após. Este número que eu tenho um maior, que começou como número 1, ele é menor do que o número 2, ou seja, se meu número 2 for maior que o maior número que eu tenho atualmente, que é o 1 necessariamente, então o meu maior número passa a ser o número 2. E depois, se meu número 3 for maior que o maior número que eu tenho atualmente, aqui já pode ter mantido o número 1 ou o número 2, não faz diferença. Eu estou comparando com o maior número que eu tenho guardado dentro dessa variável. E se o meu número 3 for maior do que ele, eu adiciono o número 3 ao maior. Eu não preciso comparar se é igual, porque se for igual eu já tenho ele armazenado na variável, né? Logo após imprimo a saída do programa sem problema. %d novamente, porque é variável inteira, e maior, que é onde está armazenado o maior número. Sobre fazer de forma diferente, eu vejo muitos alunos, principalmente aqueles que estão começando na programação, de comparar todos os números entre si. É uma forma correta para este tipo de programa, normalmente não vai fazer tanta diferença em questão de eficiência computacional, mas é sempre bom pegar a prática de fazer da melhor forma possível, né? Como assim comparar todas as variáveis entre si? Eu estou falando do seguinte: se meu número 1 for maior ou igual ao meu número 2,
e meu... Deixa eu ajeitar a tela. E meu número 1 for maior ou igual que meu número 3. Aí, se essas duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo, significa dizer que o meu maior número é o meu número 1. Então, printf. O maior número é o número 1. E faria isso para todas as outras duas variáveis, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, quase nada para ser sincero, mas é interessante fazer da melhor forma possível aqui. Nós repetimos 3 vezes o mesmo aqui. Mudaremos, né? Óbvio. Se o meu número 2 for maior que o meu número 1 e meu número 2 for maior que o meu número 3, então o maior número é o número 2. Se o meu número 3 for maior que o meu número 1 e meu número 3 for maior que o meu número 2, então o maior seria o número 3. É a mesma função. Esse código desse aqui você não vai precisar alocar um espaço para variável maior, mas em compensação vai fazer mais comparações. E aqui um detalhe, nós estamos utilizando praticamente o mesmo printf, só mudamos a variável 3 vezes. Quando esse tipo de coisa acontece, é um sinal de que aquilo que a gente está fazendo pode ser feito de uma melhor forma, porque nós estamos repetindo a mesma coisa 3 vezes, mudando uma variável. Talvez tenha uma forma melhor de fazer isso, que seria essa daqui. Mas ambas funcionam sem problemas. Vamos testar o programa. Vamos lá, 3 números, 3, 7, 87. A saída tem que ser 87. Foi. Testar com negativo, menos 7, menos 19, menos 66. A saída tem que ser o menos 7 aqui. Foi. Números repetidos, menos 7 e 6. A saída tem que ser 6. Funciona assim como funcionaria sem problema com os outros códigos. Deixa eu colocar eles aqui, só para deixarmos isso claro. Recebemos 3 números de forma separada e, ao invés de fazer a comparação desse jeito para encontrar o maior, nós podemos fazer deste outro, que também gerará o mesmo resultado. Vamos lá, testar o programa. Vamos lá novamente, trocamos o código. E como agora nós imprimimos aqui o resultado, nós podemos comentar aqui embaixo. Vamos lá. Menos 7, 18. O resultado tem que ser 18. Certo. Este número, 3.848, 788 e menos 888. O resultado tem que ser o primeiro número. É ele. Aí tem várias formas de escrever um programa. Dependendo do resultado que você quer, dependendo da eficiência, você pode escrever de formas específicas. Neste caso deste programa não vai fazer diferença, mas é sempre bom treinar, né? Implementando de uma forma interessante. Então aqui, se fosse eu a resolver o problema, né? Se fosse para entregar numa lista ou algo do tipo, eu entregaria o programa desta forma aqui. Mas ambas estão corretas, e se fosse eu corrigindo o programa, tanto um quanto o outro, né? Se o que eu estiver avaliando é a questão de conseguir programar, receberiam a mesma nota. É isso, o código vai estar aí na descrição. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser sugerir uma outra questão, pode deixar aí. Obrigado.